Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Dia a Dia com Deus. Eu sou Wilson dos Santos, evangelista, e hoje eu vou falar para vocês de um assunto muito importante que se chama o sinal de Deus. Vamos orar primeiro e depois abriremos a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de podermos estudar a tua santa palavra e que possamos tirar dela proveito para a nossa vida espiritual. Que as bênçãos do Senhor estejam com cada um que está assistindo esse vídeo neste momento. Que eles possam ser abençoados com a tua presença na sua vida, em seus lares, que eles possam, Senhor, compreender esse assunto tão importante para a vida de cada um de nós. É o que nós pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Ezequiel 20, versículo 12. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. O versículo 20, lá diz assim: santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Assim como nos dias do profeta Ezequiel, o sábado sempre foi um dia de fidelidade do povo de Deus, né? Sempre esse era um sinal da aliança do povo e Deus. A aliança tinha duas partes, uma parte do povo, cooperação do povo, e a paz de Deus, que era manter o povo nessa aliança, com a sua bondade, sua misericórdia, mostrando sinais de que eles precisariam, né, para a vida espiritual. Então, quando essa aliança era quebrada, aí o povo desviava, né, do caminho do Senhor. Então, podemos dizer que esse sinal é um sinal de fidelidade do povo de Deus. A transgressão aos mandamentos de Deus era a causa das derrotas dos israelitas. Eles saíram da escravidão do Egito para a liberdade, mas levaram consigo as abominações do Egito e a idolatria. Então, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu da mente deles. Eles eram escravos ainda. Psicologicamente, eles eram escravos do Egito. E Deus tinha os tirado de lá com mão poderosa, através de muitos sinais e maravilhas que foram feitos ali no Egito. Moisés conduziu esse povo até a região ali da península, né, do Sinai, e ali eles receberam o decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. E eles prometeram guardá-los, né? Mas só que eles, como eles ainda não tinham deixado completamente a idolatria, eles fizeram um bezerro de ouro, né, para adoração. E Deus não agradou disso, quebrando os mandamentos de Deus, o que eles tinham recebido antes, né, as orientações. Deus, que por meio de Moisés, Deus tinha dado a Moisés, e Moisés orientou o povo, a maneira que Deus iria aceitá-lo sempre, através do seu compromisso com ele.
Deus estaria no meio deles, protegendo eles e provendo tudo aquilo que eles precisassem. Mas eles precisariam ser leais ao Senhor Deus, que os tirou da terra do Egito, com mão poderosa. E nessa vasta região desértica, não havia alimentos, mas os israelitas tinham trago do Egito as provisões, mas só que acabou-se o alimento, né? E agora eles precisariam então depender totalmente da provisão divina ali. Se eles tivessem fé suficiente, não precisaria passar por muitas dificuldades como eles passaram ali, porque eles não estavam entendendo os planos de Deus na vida deles. Portanto, Moisés, seguindo as instruções de Deus, chegou até aquele local, aquela região ali do Sinai, e ali Deus estava dando a eles as leis, né? As leis que era para a organização do povo de Israel. Tanto as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais também, os 10 mandamentos, em 2 tábuas de pedra. E assim eles poderiam então estar sempre seguindo as orientações de Deus, através dos sacerdotes, do santuário ali, estabelecido ali naquela região, um santuário móvel, né, que poderia ser transportado de um lugar para outro, e Deus estaria com eles ali no deserto. Então, passando-se alguns tempos, eles clamaram por alimento. E Deus, então, enviou maná. E todos os dias eles saíam para colhê-lo pela manhã. E no 6º dia, Deus dava em dobro. Que maravilha! Eles recebiam o maná em dobro, para não sair para buscá-lo novamente. Porque eles tinham ali na sexta-feira, hoje seria sexta-feira, naquele tempo era o 6º dia, né? No 6º dia, eles recebiam o maná em dobro. Quando fosse o sábado, no dia seguinte, eles não precisariam ir lá, porque Deus já tinha feito essa provisão para eles. Êxodo 16, versículo 4 a 5. Mesmo sendo orientado por Deus, eles foram buscá-lo no sábado. Veja bem, eles foram buscá-lo no sábado, desobedecendo a ordem de Deus. Êxodo 16, 28 e 29. Então Moisés chamou a atenção deles por causa disso, né? Falou com eles que eles fizeram errado, não podia ir lá buscar o maná no dia do sábado, porque Deus tinha dado em dobro. 16, 28 e 29. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. No verso 30, o povo acatou as ordens de Deus, né? Moisés tinha passado para eles, né? Porque Deus assim falara a ele antes, né? Diz assim, ó: assim repousou o povo no 7º dia.
No final, agora eu faço uma pergunta, antes de fazer esse texto que eu ia citar, eu vou fazer uma pergunta aqui. Ó. Qual a origem do sábado, do sétimo dia? Qual é a origem do sábado? Então, nós vamos buscar essa origem lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Lá diz assim: Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E agora vem a parte interessante aqui. Isso precisa ser guardado. Todos nós precisamos guardar essa parte aqui, ó, na nossa mente. E abençoou qual dia? Diz aqui, ó. E abençoou Deus o dia sétimo. E o santificou, porque nele descansou de todas as suas obras, que Deus criara e fizera. Então por aí você vai entender que Deus tem um dia separado, no qual ele abençoou, santificou e descansou nesse dia. Por isso que o sábado é um dia importante para o cristão. E por ter ele descansado no sétimo dia, ele nos convida a fazê-lo também. Você quer saber onde está escrito isso? Sim, eu vou levá-los para lá, para esse texto aqui. Ó. É Êxodo 20, versículo 8 a 11. Lá diz assim: Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Veja bem a importância do sábado. O sábado mostra o memorial da criação. Deus, como comemorou a sua criação, ele estabeleceu o sábado como um marco, um sinal de sua criação. Ninguém pode questionar, dizer assim, não existe Deus, não existe um Criador de nada. Tudo foi se evoluindo, né, até chegar até nós. Não, aqui a Bíblia é muito clara, existe um Criador, porque está dentro desse mandamento que se chama sábado. Ali se encontra o selo de Deus, o sinal de Deus está ali. Que Deus é um Deus que criou todas as coisas. Nenhum outro mandamento tem esse sinal. Se você pegar todos os 10 mandamentos, é só o 4º mandamento traz esse sinal, que Deus é o Criador de todas as coisas. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Então foi estabelecido mesmo esse mandamento, né, como um dia santo, que significa separado para qual finalidade? Para culto, cultuar o nosso Deus. Então nesse dia nós temos esse privilégio de estarmos na presença de Deus, louvando e agradecendo o Criador do universo. Podemos fazê-lo em outros dias? Podemos, qualquer dia da semana, mas esse é um dia separado, um dia especial. Como os que guardam o domingo, tem o domingo como um dia especial, mas Deus ele tem um dia especial. Esse dia chama-se sábado do sétimo dia. Não é um sábado que caía em diversos dias da semana, poderia cair no domingo, na segunda, na quarta, não. Esse sábado aí, que eu estou falando, que são sábados cerimoniais, eles tiveram seu cumprimento, eles acabaram. Eram as festas que o povo de Israel tinha, que foram estabelecidas por Deus mesmo.
E essas festas caíam em diversos dias da semana. Havia a festa da Páscoa, festa dos pães asmos, festa das cabanas. Então era um total de 7 festas anuais. Então essas festas caíam em dias separados da semana. Mas aqui nós estamos tratando de um sinal, nós estamos tratando aqui de um dia específico, que cai somente no fim de semana, que é semanal, não é uma coisa anual, cai em diversos dias. Então, esse sábado que eu estou falando para você é o sábado do decálogo, da lei de Deus, que se encontra nos 10 mandamentos. Eu paro de trabalhar no sábado, mas o que eu vou fazer? Eu ficar parado à toa, sentado, assistindo televisão, ou vendo internet, qualquer outra coisa? Não. No sábado você poderá sair com a tua família para ver a natureza. Quanto nós precisamos disso, porque a gente vive num mundo agitado, corre-corre da vida. Hoje as pessoas estão estressadas, vivem em cidades grandes, né? E eu mesmo já trabalhei em várias cidades grandes aí no Brasil, e eu vejo que a vida é muito corrida, né? As pessoas estão sempre agitadas, não tem tempo para ler um livro, e a gente deveria parar, tirar um tempo ali para a gente viver a vida mais simples, buscando lembrar daquilo que Deus criou por nós, né? E pensar mais nas coisas espirituais. Então, por isso, nós temos essa oportunidade quando nós observamos o sábado. Nós podemos sair para visitar amigos, parentes, ou mesmo ir ao hospital, levar conforto para as pessoas ali que se encontram no leito de dor, levando esperança para aquelas pessoas, orando com aquelas pessoas. Podemos até levar uma cesta básica para as pessoas que se encontram necessitadas. Quantas vezes surgem tragédias, né? Espalhadas por todo o país, né? Nosso país aqui, enchentes. E aí nós temos essa oportunidade de qualquer dia fazer o bem, principalmente no sábado, porque Jesus fazia bem no sábado, ele curava no sábado, né? Ele mesmo diz lá em Mateus 12, versículo 12, diz assim, é lícito fazer bem aos sábados, é lícito, não é transgressão nenhuma da lei. Deus não deu uma lei para fazer mal para ninguém, a lei é boa. A Bíblia fala que o mandamento é bom. Nós que somos pecadores. Então a culpa não é nos mandamentos de Deus, mas é em nós mesmos. Mas uma vez salvo por Jesus, nós temos então o poder do Espírito Santo para compreender os ditames da lei. Aquilo que a lei quer nos ensinar. A lei é o nosso professor. A lei não perdoa pecados, não salva ninguém, não leva ninguém para o céu. Quem leva é Jesus. A lei, o papel da lei é mostrar o pecado e condenar o pecador se ele não buscar a solução para os seus problemas. Os nossos problemas, quem pode resolvê-los é só o Senhor Jesus. Ele é a solução para os problemas do pecado, aquilo que ele causou nos seres humanos. Então, o pecado leva à morte mesmo, porque a lei condena o pecador à morte. Mas a lei não é má, porque a lei é justa. E sendo ela justa, ela vai praticar a justiça, ela vai executar a justiça que está determinado nos preceitos representados ali, no decálogo. Então, uma vez salvo, nós não estamos de maneira nenhuma isentos ou isentas de obedecer à lei de Deus. E ainda muito mais
ensinar os outros a fazê-lo, a transgredir a lei. Nós precisamos entender que Deus tem os seus princípios e Ele deseja que devemos seguir esses princípios. E o melhor ainda, que o sábado, ele foi dado para o homem. Jesus mesmo falou, né? Que o sábado foi dado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, porque Jesus ele ainda fala ainda, eu sou o Senhor do sábado. Veja bem, Jesus é o Senhor do sábado, porque ele que estabeleceu o sábado do sétimo dia. Lá em Isaías 58, 13, versículo 14, ali existem critérios que precisam ser observados, né, para que o sábado não seja violado, né? Então diz assim, ó, se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia e chamares o sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Em algumas traduções diz palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. A boca do Senhor falou. Esses são os critérios, né, para a observância do sétimo dia. Mas alguém diz que o sábado, nós não precisamos mais guardá-lo, porque foi dado para os judeus. E o que você pensa sobre isso? Será que foi dado só para os judeus? Mas vamos raciocinar. Lá no Éden, havia algum judeu lá no Éden? Creio que não. Ali havia Adão e Eva na presença de Deus. Não existia ainda a nação judaica. Ela veio, foi milênios depois que surgiu a nação judaica. Os filhos de Jacó, um dos filhos de Jacó é Judá, né? Então, os judeus surgiu de Jacó. Eles desceram para o Egito, ali se tornaram uma grande família, tornaram-se nação depois, quando saíram do Egito, e assim surgiu os judeus. Então, mas o sábado já era antes, muito antes, porque foi dado lá no Éden, né? Ele foi dado no Éden, então não havia judeu nesse tempo. E aí isso aí já fica descartado, né? Essa hipótese, né? Alguém afirmar assim, ele já não vai ter base para tentar argumentar sobre esse ponto aí. Outra coisa interessante, como nós podemos dizer que ele não foi dado para os judeus? Vamos lá em Isaías 56, versículos 6 a 7. Diz assim, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, para todos os povos. Deus não é exclusivista. Quer dizer que a igreja de Deus ali naquele tempo, que era o templo, né? O templo que foi edificado ali por Salomão, né? Depois ele foi destruído e foi construído novamente por Zorobabel, até chegar aos tempos de Cristo. Então, ali era o local de oração. Então, ali não era só os judeus que deveriam se congregar ali. Todas as nações, inclusive os judeus que foram espalhados, né, os dispersos, né, foram espalhados por todas as nações, voltariam para aquele local e ali se reuniriam novamente naquele local, juntamente com pessoas de outras nações. Então, o sábado ele foi
dado não só para os judeus, mas para todas as nações. Você está entendendo? E ainda diz mais aqui, ó. Assim diz o Senhor Jeová, versículo 8, que congrega os dispersos de Israel, ainda juntarei outros, aos quais já lhe ajuntaram. Então, além do povo de Israel, Deus pretendia juntar outras pessoas também para fazer parte do povo de Israel. Quer dizer, seriam convertidos a Deus, né? Convertidos a Deus, pessoas que viriam certamente do paganismo, né? E estariam agora adorando o Deus verdadeiro no sábado. Isso que é maravilhoso saber disso, né? Tem mais aqui que nos vai fazer entender. Hebreus 4 a 11. Porque em certo lugar disse assim, do dia sétimo. Aí falando do dia sétimo aí, ó, como nós estamos aí comentando desde lá do Velho Testamento. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Ele não fala que repousou das obras no primeiro dia da semana. E veja bem que ele está no livro de Hebreus. Isso foi escrito muitos anos depois da morte de Jesus. E como que ninguém falou isso? Nenhum apóstolo, ninguém falou sobre mudança na lei. Houve mudança lá no dia de guarda? Não tem nada aqui, ó. Aqui só diz aqui, ó. Porque em certo lugar disse assim, do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesse lugar não entrarão no meu repouso. É claro que não entra, porque se uma pessoa é ensinado da maneira correta de adoração a Deus, ele insiste em seguir a idolatria, não vai entrar mesmo. Isso não é só com o povo de Israel, mas também todos nós. Se nós desobedecermos a Deus, vivendo uma vida de rebelião contra Deus, certamente nós não vamos entrar lá. Nem eu, nem você, ninguém vai entrar. Porque eu estou pregando e falando aqui, ensinando, mas isso não significa muita coisa, não. Porque se eu não viver de acordo com os princípios que Deus determinou para mim, eu vou ser desqualificado para entrar no reino de Deus. Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Então, nós temos que falar e viver aquilo que nós pregamos. Caso contrário, nós vamos ter uma surpresa tremenda no final. E aqui ainda diz mais aqui para a nossa compreensão. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram, por causa da desobediência. Está entendendo? As pessoas não entraram lá na Canaã, a terra da promessa, eles tiveram a porta de Canaã, não puderam entrar, os israelitas, porque eles não tiveram fé, não aceitaram as orientações de Deus, começaram a transgredir a lei de Deus, seguir idolatria, praticar imoralidade lá nos seus acampamentos. Aí Deus, você não quer expor na terra, nessa nova terra, não. E eles viveram no deserto 40 anos e morreram no deserto, sem conseguir atingir a nova terra. Quem conseguiu entrar lá foi outra descendência daqueles ali, comandados já por Josué, né? Josué, e esses aí entraram. Mas muitos deles também não continuam ainda adorando ídolo ainda. Então, todos nós temos essa dificuldade de assimilar, né, aquilo que Deus fala para nós. Às vezes Deus fala assim, olha, isso não se deve fazer. A gente faz. O que deve ser feito é para a gente fazer, Deus manda fazer. O que não deve fazer, não é para fazer mesmo. Aí ficou mais claro ainda. Determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvide a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então nós não devemos rejeitar o convite de Deus para a nossa vida. Se ele diz que é para fazer assim, nós temos que fazer dessa forma. Nós fizermos diferente, aí nós vamos perder a salvação mesmo. A nossa salvação corre risco se a gente não obedecer a Deus.
Até na eternidade, nós vamos obedecer a Deus, indo de um sábado a outro à casa de Deus para prestar adoração ao verdadeiro Deus. Aqui, ó, lá em Isaías 66, versículo 23, lá diz assim, ó, mas primeiro eu gostaria de ler o Isaías 65, 17 a 18, para depois chegarmos aos 66. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Então Deus quer criar isso para nós. No Apocalipse 21, versículo 1, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E aí no verso 2 ele diz assim, ó, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que é de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Isso aí realmente está no futuro ainda, esse acontecimento. Mas nós aguardamos mesmo essa promessa, né, de um mundo melhor. Por isso que a Bíblia nos encaminha para uma esperança fundamentada em sua palavra, né? Agora podemos ver o Isaías 66. 66, lá diz assim, 66, 23. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, lá não fala que as pessoas vão, os salvos, né, de todas as eras, é claro, de todas as nações, aí vão adorar a Deus, não é no domingo, é no sábado. Então a Bíblia não diz lá que alguém vai para o céu e lá vai adorar a Deus num dia escolhido pelo homem aqui na terra, que é o domingo, não. Mas lá, todos que vão entrar no céu, eles vão obedecer a Deus, vão seguir as leis de Deus, as leis que governam, que vai governar o reino de Cristo, né? Cristo vai ser governado, vai governar de acordo com as leis que foi estabelecido pelo Pai. Então, imagina um mundo sem lei. O mundo sem lei vira um caos, vira uma desordem, vira uma tremenda bagunça. Então Deus tem as suas leis para organizar tudo. Só que as leis de Deus são justas, são leis perfeitas. E essas leis é o fundamento de tudo. E também é o próprio caráter de Deus, representa o caráter de Deus. Porque tudo que sai da boca de Deus é perfeito, não precisa de mudar nada. O que nós temos que fazer é aceitá-los, né? Todos os mandamentos que Deus nos disser, nós temos que aceitá-los. Agora, o que tem que ser mudado é a nossa maneira de pensar. O que tem que ser abolido é o pecado, não é a lei, é o pecado. Está entendendo? Quando alguém diz para você que a lei foi abolida, essa pessoa está dizendo que o mundo não precisa das leis de Deus. Isso é um erro. É um erro muito grande. Porque mesmo com as leis de Deus, o mundo está da maneira que se encontra e se tirá-las. Aí vai piorar mais ainda. Então a lei de Deus, ela é boa. Paulo mesmo fala, a lei é justa e boa. São boas as leis de Deus, então não pode ser mudado. Aquilo que é bom você não mexe. Você vai mexer com aquilo que não presta. O que é bom você não deixa do jeito que está, não vai mexer. E Deus também vai fazer isso. Vai tirar a lei para pôr a lei que o homem criou aqui na terra, uma lei da ideia humana. Ele não vai fazer isso. Quando alguém diz assim, mas eu guardo qualquer dia da semana, é o sábado, é o dia de descanso. Não. Isso aí está deixando você confuso. Eu não quero que você seja confundido com isso aí. O sábado é o sábado do sétimo dia. Ele
foi estabelecido no sétimo dia da semana, é o sábado. Deus o chamou de sabate, dia de descanso em hebraico. É o sabate, é o sábado. Agora, Deus, mas domingo é o dia do Senhor? Não, Deus não estabeleceu domingo. E outra coisa, ele só descansou no final da sua criação, não é no começo dela. Porque para ele ser o Senhor do domingo, ele teria que ter descansado no domingo, no primeiro dia da semana. Entretanto, no primeiro dia está começando a criar a sua criação, criando os céus e a terra. Já pensou isso? Você já pensou nisso aí? Mas alguém pode dizer assim para mim, não, mas os céus e a terra têm 7.000 anos. Não, 7.000 anos? Como assim? 7.000 anos? Não. Ninguém consegue trabalhar 7.000 anos. O homem vive pouco tempo. Naquela época vivia quase 1.000 anos. Naquela época, o Matusalém, o mais velho da Bíblia, 969 anos. Veja bem, não tem lógica nenhuma isso. Porque lá em Êxodo 20, como nós lemos lá, você vai trabalhar 6 dias. Você não vai trabalhar 6.000 anos, 6 dias. E no sétimo dia da semana, o sábado, é o dia que você vai descansar. Então, aí você vê a lógica aí pelo seguinte. São dias literais, não são dias simbólicos, nada, como lá no livro do Apocalipse, no livro de Daniel, algumas profecias, né? De tempo, né, simbólica, e muitas outras profecias que é preciso de uma interpretação mais apurada. Mas aqui não, aqui está muito claro. Não precisa de reinterpretar nada, porque aqui já está interpretado. Aqui está dizendo que o sétimo dia é o último dia da semana, não é o primeiro dia. Até uma criança, você ensinar ela algumas vezes, ela vai fazer a conta no dedo e vai contar lá. Primeiro, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí, sábado, sétimo dia. Então não há dificuldade de você entender isso, nenhuma. Agora, como é que se guarda o sábado? O sábado é guardado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Tarde e manhã, de acordo com em Gênesis capítulo 1, né? Lá fala lá, os céus e a terra foram feitos dessa forma. Deus começou a criar tarde e manhã, primeiro dia. Depois veio o segundo dia, tarde e manhã. Depois veio o terceiro dia. Então o calendário de Deus é diferente do nosso hoje. O nosso calendário hoje, semanal, é completamente diferente. O dia que começa meia-noite termina meia-noite. Mas no calendário de Deus começa ao pôr do sol e termina-se no pôr do sol. E no pôr do sol, termina-se no pôr do sol e começa o ciclo, dia a dia, dessa forma. Então, é assim que é o calendário de Deus. Foi passado. E também não foi dado nomes aos dias como tem hoje. Primeira-feira, segunda-feira, né? Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira não. Era o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, até chegar. O único dia que tem um nome é o sábado. O sábado, o sétimo dia, mas o resto não tem nome. O primeiro dia da semana foi dado posteriormente, séculos, muitos milênios depois, é que foi dado o domingo. Mesmo assim, esse dia ele não tem apoio bíblico. Como para adoração a Deus, não. Um dia santo, separado para Deus, não. Um feriado, o povo diz hoje, gosto de falar, feriado, não. É um dia comum de trabalho, não passa disso. E aí os homens os líderes religiosos, que começaram a santificar o domingo. Eles mesmos santificaram o domingo, que Deus não santificou o domingo. Quer dizer que esses homens mesmo, esses líderes, eles mesmos santificaram o domingo sem a autorização de Deus,
Será que esse domingo é santificado mesmo? Eu creio que não. Porque o homem não é Deus para fazê-lo, então não é. Lucas 23, 53 a 56. Vamos novamente ao Novo Testamento, né? Porque se eu falar só o Velho Testamento, alguém vai dizer, mas só conhece o Velho Testamento? Não, não conhecemos. Nós podemos conhecer tudo, o Novo Testamento também, né? Lucas 23, 53, 56. Diz assim, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Aí está falando do sepultamento de Jesus, né? E voltando elas, prepararam especiarias, unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Não foi no domingo. Jesus não tinha ressuscitado? Sim. Mas antes de Jesus morrer, ele poderia ter falado para ela, agora vai mudar. Depois da minha morte, Jesus falou tantas coisas sobre o futuro, falou dos sinais da volta dele. Ele poderia ter falado assim, olha, uma coisa eu vou dizer para vocês, não vai ser mais o sábado mais não, agora a adoração vai ser no domingo. Mas não falou nada disso, porque o domingo não tem importância nenhuma. Mesmo que Jesus tenha ressuscitado no domingo, ele não tornou o domingo um dia santo. Está entendendo? O domingo se tornou, continuou sendo o que sempre foi, o primeiro dia da semana. Mas quando alguém diz assim, mas eu tenho parentes que eram fiéis a Deus e não guardaram o sábado, pessoas muito fiéis, buscavam estudar a palavra de Deus, fazer o bem às pessoas. Será que essas pessoas vão perder a salvação? Olha, eu digo para você uma coisa, Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Se a pessoa não sabe, ele não vai ser reprovado. Você está entendendo? Porque Deus ele age como justiça. Não é como nós não podemos fazer um pré-julgamento de quem vai ser salvo ou quem vai se perder. Porque muitos homens santos do passado, no tempo da reforma, não guardaram o sábado. Entretanto, eles lutaram para que a Bíblia chegasse até nós, esse conhecimento. E eles certamente receberão a recompensa. Então aí nós temos ter o cuidado para fazer um julgamento falso dessas pessoas. Que Deus olha o que a pessoa está tentando fazer. Se há um esforço da parte dele de obedecer todos os preceitos de Deus, muito bem. Mas se ele não teve esse conhecimento completo, mas pôs em prática aquilo que ele já recebeu, a luz que ele recebeu, ele vai ser aprovado pelo que ele recebeu. Ninguém dá o que não tem, está entendendo? Mas aquele que tem muito, ele vai receber mais ações. Jesus falou isso. Se você foi chamado para fazer uma coisa, você foi instruído para fazer aquilo, e você não faz, aí a disciplina é maior. Você vai receber uma disciplina maior. Mas aquela pessoa que fez o bem, sem ter muito conhecimento do que estava fazendo, da vontade de Deus, ele poderá vencer no final, passar no teste. E às vezes quem sabe muita coisa ser rejeitado no futuro, porque era apenas conhecimento teórico. O conhecimento teórico não ajuda ninguém. Você saber da história da igreja, a história dos tempos bíblicos, você ter uma teologia bem apurada, isso não vai te ajudar em nada. Se você não viver uma vida de obediência a Deus, em santificação de vida, vivendo de acordo com a vontade de Deus, deixando as coisas do mundo, as coisas más do mundo, isso não vai ser proveito nenhum na sua vida. Então ela fala assim, você precisa falar e fazer. Não adianta você falar e não praticar, não adianta nada. Então ele não leva em conta o tempo da ignorância. Está lá em Atos 17, versículo 30.
Se você quiser verificar, você vai ver. Mas através do arrependimento e desejo de obedecer a Deus, ele apaga os nossos pecados. Do passado, é claro, né? Por meio do sacrifício que se realizou na cruz por nós, a cruz do Calvário, e nós somos agora novas criaturas em Cristo Jesus. E sendo assim, nós estamos prontos para obedecer os preceitos da lei de Deus. Não para sermos salvos por esses preceitos, mas por quê? Porque entendemos que a gratidão é maior na obediência, então nós vamos obedecer a Deus pelo aquilo que ele realizou por nós por meio de seu Filho amado Jesus. Então a lei não salva, mas você também, se desobedecê-la, você vai ser reprovado no futuro, porque nós seremos julgados pela lei de Deus. Nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé, mas nós somos julgados pela lei. Porque Deus vai nos julgar no tribunal, pela lei. Agora, se você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Então você agora não é condenado pela lei, porque a maldição da lei que estava sobre o pecador foi removida. Você agora pode guardá-la tranquilamente, porque Jesus fez isso por você. E aí você deu exemplo para você também fazer. Porque se você foi perdoado por Cristo, foi justificado pela fé, e você volta a praticar o pecado de novo, meu irmão, minha irmã, isso não é coerente com a vida cristã. Como é que eu posso, uma vez perdoado, voltar a transgredir os mandamentos de Deus, incluindo o sábado? Não. E colocar um dia ainda falso no lugar, fazer uma brecha na lei de Deus, tirar o sábado, jogar por terra, e agora colocar um domingo ali. Isso é terrível, uma coisa dessa, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você tem que estabelecer as coisas que Deus criou, aquilo ali. Você tem que acreditar que Deus é o Criador. E é Ele que vai julgar as pessoas e vai também absolvê-las. Aqueles que aceitarem, né? Aqueles que aceitaram o Evangelho serão absolvidos no juízo final. Por quê? Porque não há condenação para o cristão em Cristo Jesus. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aí, você vê aí que a condenação vem quando você pratica o pecado. Você insiste no pecado e não quer abandoná-lo. Aí é diferente. Mas quando você se arrepende daquela velha vida de pecado e aceita Jesus, sua vida vai ser mudada. A sua mente é outra. E você agora vai seguir os preceitos que Deus está determinando para a tua vida. Você vê que interessante que até as mulheres, veja, até as mulheres, a mãe de Jesus ali, aquelas mulheres, Maria Madalena, muitas pessoas dizem assim, olha, devemos rejeitar a mãe de Jesus. Assim, olha, a mãe de Jesus foi uma mulher fiel a Deus. Ela é a mãe de Jesus, do Salvador. Então, ela sendo a mãe de Jesus, ela mesmo cumpriu a lei da forma. Ela não guardou o domingo. Maria não guardou o domingo. Por aqui você vê aqui as mulheres, está referindo todas elas. Lucas 23, 53, 56. Nós estudamos a Bíblia, procuramos texto aqui, texto ali, aí forma um contexto. Aí diz assim, ó. E as mulheres, eu vou ler um pouco em 53, diz assim. E havendo o tirado, envolveu num lençol, tirou Jesus da cruz, né? Para depois sepultá-lo, né? E o pôs no sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Este era o dia da preparação, e amanhecia qual dia? O sábado. O dia da preparação é a sexta-feira. E aqui vem assim, no 55.
E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro. E como foi posto seu corpo, e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado, vou parar um pouquinho para você meditar comigo aqui. Pensa bem aqui. Abra sua mente nesse momento aí, o Espírito Santo vai abrir a sua mente para você entender. E no sábado, o que elas fizeram? Repousaram conforme o mandamento. Veja bem. Então, não pode ficar dúvida sobre isso. Se alguém disser para você que o sábado foi abolido, essa pessoa não conhece a Escritura na íntegra, está entendendo? É preciso estudar o assunto com carinho, buscando o poder do Espírito Santo para entender as mensagens contidas na Bíblia, estudando o texto dentro do contexto ali, ó, e buscando mesmo o poder de Deus mesmo para entender. Vocês vão compreender que a mensagem quanto aos mandamentos da lei de Deus ainda se encontra em vigor para cada um dos cristãos. Ninguém está isento da lei de Deus, ninguém. Todos nós estamos, sim, sob a autoridade da lei de Deus. Aqueles que querem viver desobedecendo a lei de Deus, essas pessoas vão ser julgadas também pela lei. Então, por isso, todo cuidado é pouco. Então, nós vamos entender que a nossa salvação ela é garantida por Jesus, mas temos que fazer a vontade do Pai, guardando todos os seus mandamentos. E assim, se nós fizermos assim, o nosso futuro está garantido. Nós vamos viver uma vida eterna nos novos céus e a nova terra que Deus estará criando para nós. Lá, o João 14, 1 a 3, lá diz: vou preparar-vos um lugar, e quando eu for vos preparar um lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, é aí que entra a esperança para cada um de nós. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. E se você deseja compartilhá-lo com outras pessoas, faça. Aquilo que você aprendeu, passe para os outros. E inscreva-se no canal, dê aquele like, né? Lá, como eu disse, gostei ou não gostei, eu volto a repetir, né? E assim nós vamos caminhando todos juntos até a volta do Senhor Jesus. Agradeço a vocês por terem assistido o vídeo até o fim e aguardo vocês no próximo assunto. Até lá. Um abraço.